E aí pessoal, beleza? Meu nome é Danilo, eu sou o pai mesmo e esse é o segundo episódio da série O Início da Vida de Pai. Nessa série eu tô contando um pouquinho a respeito do início da história. Como que aconteceu a notícia da gravidez, como que a gente fez o pré-natal, os preparativos que a gente teve que fazer para a vinda do Pitoco, o que mudou na nossa vida. Enfim, esse já é o segundo episódio, vai ter uma playlist específica para isso, então se você chegou aqui, sei lá, em 2032, se o YouTube ainda existir, você vai poder clicar nessa playlist aqui e vai ver todos os episódios que eu fizer para essa série. Eu tô prevendo uns 5 ou 6, mas pode ser que venham mais. Se você tiver alguma dica de assunto que você queira ouvir falar, coloca aqui nos comentários que eu gravo um especificamente para você também. Esse aqui eu vou falar um pouquinho de pré-natal, então vou dar um pouco de informação de exames e algumas coisas que aconteceram que foram um pouco engraçadas nesse período. A primeira coisa que eu quero dizer é que com o pré-natal da Pitoca, com o Pitoco se desenvolvendo e crescendo e tudo mais, aconteceram algumas coisas estranhas comigo. Primeiro, eu fiquei grávido junto com a Pitoca, então eu enjoava e eu tinha vontades de coisas. A Pitoca não teve vontade de absolutamente nada estranho. A única coisa que ela teve vontade durante o comecinho da gravidez foi de Dantop, que a gente não conseguiu achar. Não sei se você conhece, Dantop é um docinho, sei lá, é comparável com a Inhabenta da Copenhague, mas não é, enfim, tudo aquilo, é uma coisa mais simples. E ela ficou com muita vontade daquilo, a gente não conseguia achar de jeito nenhum. Uma amiga nossa, valeu Thalita, é que conseguiu achar e trouxe pra ela. Ainda bem que o Pitoco não nasceu com cara de Inhabenta. E apesar de eu ter todas essas vontades e de eu ficar enjoado e tudo mais, a Pitoca ficou enjoada aos 9 meses. Na verdade, 8, e eu vou explicar depois o porquê 8 em algum outro vídeo. E todas as consultas de pré-natal dela, eu fui. Assim como acompanhá-la em todos os exames, em todos os ultrassons que ela fez e tudo mais. E eu guardei os nomes, ou alguns dos exames que foram feitos, ou porque eu achei eles muito engraçados, e um pouco difíceis até, ou porque eles são importantes e a gente muitas vezes não sabe por que aqueles exames são feitos naquele período, tá? Então, um exame que ela fez um pouquinho, logo no começo da gravidez, foi um chamado de curva glicêmica. Esse exame serve basicamente para detectar se a mulher está tendo diabetes gestacional. Ela pode nunca ter tido diabetes na vida, mas durante a gestação desenvolver a diabetes. Assim como a pressão alta, que a mulher pode nunca ter tido pressão alta na vida, mas toda vez que ela para na frente de um médico, a primeira coisa que eles fazem é medir a pressão, porque é uma coisa que pode sim surgir durante a gravidez e depois ela vai embora depois de um tempo. Com a diabetes é a mesma coisa. Para fazer esse exame, na verdade são dois exames que são feitos no mesmo dia. Um é o de glicemia normal, que ela está em jejum, chega no laboratório e faz o exame de sangue para verificar a glicemia. E outro é o quanto que o organismo dela consegue absorver de glicemia num período X, de 2 horas, e eliminar. Então, na prática é assim, ela chega no lugar, tira um pouco de sangue, faz para fazer o primeiro exame, que é o de glicemia em jejum. Aí ela toma uma garrafinha de um líquido extremamente doce. Agora imagine uma mulher que já está enjoando pra caramba, que não consegue escovar os dentes direito por conta do cheiro da pasta de dente, dá enjoo nela, estar num lugar tomando um líquido extremamente doce. Pelo menos ele era gelado, o que dava uma aliviada na história. Mas, se eu não me engano, eram 2 garrafinhas que ela tinha que tomar. Ela tomava uma, esperava 1 hora, colhia sangue de novo, tomava outra, esperava mais 1 hora, colhia sangue mais uma vez. Esse exame servia justamente para saber se, nesse período, a glicemia vai aumentando de uma forma normal e se depois ela diminui de uma forma também normal. São 2 horas que você fica num lugar sem nada para fazer. E era uma época, imagina que há 5 anos atrás, a gente não tinha WhatsApp do jeito que tem hoje, não tinha celulares bons do jeito que a gente tem hoje, rápidos, internet acessível do jeito que a gente tem hoje. Então a gente ficou basicamente conversando. Na verdade, a gente não ficou conversando, porque ela sentia tanto sono, mas tanto sono, que ela dormiu. E eu ficava só do lado, esperando pra poder ir embora depois. Esse é um exame engraçado. Um outro exame que é importante, que é feito no começo da gravidez também, é um para saber o tipo sanguíneo da mulher. Não só o tipo sanguíneo, mas o tal do fator RH. Porque se o fator RH da mulher for negativo e do bebê for positivo, tem algumas complicações aí que podem acontecer, e isso precisa ser acompanhado de perto. Então é muito importante fazer esse exame e saber qual que é o tipo RH do sangue da mãe, justamente para saber, juntamente com o tipo RH do sangue do pai, o que pode acontecer ali e se precisa de um acompanhamento especial ou não. No caso da Pitoca, ela fez e não tinha nada de diferente, o fator RH dela era positivo, então seguiu a vida aí, o Pitoco foi desenvolvendo normal, sem precisar de nenhum acompanhamento especial. Toda vez que a gente ia na consulta de pré-natal, onde ela era pesada, tinha a pressão aferida, ouvia o coração do bebê, enfim, aquele monte de coisa,
nós íamos no consultório da médica, que era um consultório bem pequenininho. Ele tinha basicamente a mesa da secretária e 4 cadeiras para que, eventualmente, as grávidas esperassem a médica chamar. E, basicamente, eram grávidas que esperavam. Eu não vi um homem nesse consultório o tempo todo que eu estive lá. E eu não só esperei na porta, na recepçãozinha do consultório, do minúsculo consultório da médica, como eu também entrei em todas as consultas e participei de todas as consultas. Primeiro porque minha esposa tem memória de peixe e a gravidez ela piora um pouquinho isso, então ela esquecia as coisas, tinha que anotar, a gente sempre anotava muita coisa quando ia nas consultas. Ah, será que isso, será que aquilo? Pai de primeira viagem, imagina, né? A quantidade de dúvida que tem na cabeça. E aí eu ajudava ela a lembrar justamente de anotar no caminho e de ir lá realmente falar para a médica qualquer que sejam as dúvidas que nós tenhamos tido. Eu acho que isso é tão anormal que até a médica mesmo achou estranho. Ela tratou de uma forma super profissional, em momento nenhum me distratou ou coisas do tipo, mas realmente eu percebi que ela, na primeira vez que eu entrei, ela olhou meio estranho, na segunda vez ela estranhou um pouquinho menos, aí depois, a terceira vez, ela começou a achar aquilo normal. Um outro exame que se faz bastante, que é bem conhecido, vamos dizer assim, né? Todo mundo sabe que esse exame é feito durante a gravidez, é o ultrassom. E o ultrassom, ele existe em algumas etapas da gravidez, de forma quase que obrigatória, apesar de nosso sistema público não dar todos esses ultrassons. Ainda bem que nós tínhamos um plano de saúde, temos ainda um plano de saúde, que a gente conseguiu fazer tudo isso, né? Inclusive, isso é uma outra curiosidade, quando a Pitoca engravidou, a gente não tinha casado ainda, então ela não podia usar o meu plano de saúde. Ela usava um plano de saúde um pouquinho mais restrito, que ela só podia ir num hospital. E o primeiro ultrassom foi feito lá, nesse hospital. Depois que a gente casou, efetivamente, e aí o Pitoca, ela já estava com umas 11 ou 12 semanas, pausa aqui para falar dessa história das semanas. Eu acho isso muito engraçado. Quando você fala meses, que a mulher está grávida de 2 meses ou 3 meses, você tem uma janela aí de tempo, bem grande inclusive. Então, você está com quanto tempo? 2 meses. Você não sabe se são 2 meses e 1 dia, 2 meses e 20 dias, 2 meses e 28 dias. 2 meses é 2 meses. Mês é uma medida de tempo extremamente grande. Quando você fala semana, você diminui essa medida de tempo. O que me faz sempre pensar que quando a Pitoca falava que estava de X semanas, as pessoas faziam contas para saber quando exatamente o Pitoca foi feito. Isso é até um pouco estranho para os pais, porque eu falava, quanto tempo de gravidez? A Pitoca falava, sei lá, 16 semanas. Se a pessoa demorava mais de 3 segundos para continuar a conversa, eu falava, tá fazendo conta. Tá fazendo conta. E assim, não adianta fazer conta, porque você não vai chegar exatamente no dia em que o ato foi feito, porque existe uma margem aí. Quando fala semanas, tem muito mais a ver com o período de ovulação da mulher do que Moisés! Não consegue, né? Efetivamente, o dia do ato, vamos dizer assim. Então, não faça contas. Isso deixa as pessoas com vergonha. E falando dos ultrassons, o primeiro ultrassom ele é feito bem no comecinho. Eu vou falar em semanas, 11 a 14 semanas. E ele é feito com um objetivo muito simples, que é saber onde está acontecendo aquela gestação. Porque se a gestação estiver acontecendo nas trompas, por exemplo, é perigoso para a mulher. Então, é preciso saber neste momento. E ninguém fala isso para o pai recém-pai, vamos dizer assim. Prestes a ser pai, para falar a verdade. Talvez para não apavorar, e eu acho que tá certo, porque eu acho que a gente ia ficar com um pouco mais de medo disso, ia ficar até com dúvida do que estava acontecendo ali na hora. Mas, pensando um pouco depois, eu acho importante a gente saber a razão das coisas estarem sendo feitas, porque senão parece que é só, sei lá, subterfúgios para gastar com o plano de saúde. E não é. Tem uma razão de existir aquele exame. Passado esse exame, o segundo ultrassom, que também dizem que é muito importante, o que acontece? É depois da 14ª semana, que é o ultrassom morfológico para saber mais ou menos as dimensões da criança e como que ela está se desenvolvendo. Não dá para saber normalmente o sexo do bebê aí, mas, se eu não me engano, o médico falou pra gente que tinha 50% de chance de ser menino quando a gente fez esse exame. 50% de chance de ser menino, isso não significa nada. Significa que você ainda não sabe o que o seu filho vai ser, se vai ser menino ou se vai ser menina. Existe um bebê e ele tem 50% de chance de ser menino. Por que ele foi falar isso pra gente? O que a gente fez com essa informação? Óbvio, é isso mesmo. A gente saiu e foi lá no Brás comprar todas as roupas do Pitoco. E a gente tinha muito na cabeça de roupas de menino, e a gente comprou roupas de menino. Ou seja, se não fosse realmente um menino, já que era só 50% de chance de ser menino, seria uma menina, bebê, que usaria muitas roupinhas de marinheiro, porque roupa de menino não existe variedade. Com 20 a 24 semanas você faz outro ultrassom, também morfológico, que aí sim você consegue saber melhor
o sexo do bebê e outras coisas que tem que se desenvolver naquele período. Se eu não me engano, foi nesse ultrassom que o médico contou todos os dedinhos da mão do Giovanni, porque já dava pra ver dentro do ultrassom. E eu sei, só pais conseguem entender o ultrassom e o médico. Você mostra o ultrassom, os que eu fiz, pelo menos, que não são esses 3D super legais que todo mundo tem feito ultimamente, eram ultrassons normais, só a gente conseguia entender. A gente falava, as pessoas olhavam e falavam... Aham. Tô vendo a perna. Todos os dedos. Na 32ª semana é feito um último ultrassom, vamos dizer assim, obrigatório, para saber se o bebê está na posição certa, se ele também cresceu, se está ganhando peso e tudo mais. A partir daí aconteceram algumas complicações que eu vou deixar para outro vídeo. A Pitoca teve que fazer muito mais ultrassom do que o normal, porque ela teve pressão alta, ficou internada, enfim, teve uma série de complicações aí, que depois eu conto um pouquinho mais quando eu for falar do hospital e da nossa experiência no hospital. Esse vídeo fica por aqui para ele não ficar mais longo ainda, porque eu acho que ele já está bem longo. Se você gostou, não deixe de dar o seu joinha aqui embaixo, curte ele pra mim, porque isso é muito importante. Comenta o que você achou, compartilha comigo também a sua experiência, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e volta que toda semana tem pelo menos um vídeo. E eu vou gostar muito de conversar com vocês. Até mais! Telecurso 2000